Tonight, a comedian died in New York. A morte do comediante e as consequências e ramificações desse acontecimento a transformam no elemento perfeito para introduzir a história de Watchmen, filme de 2009 dirigido por Zack Snyder. Toda a sequência, desde o início do filme até o final dos créditos de abertura, é um perfeito exemplo de como estabelecer o background de uma história sem necessariamente apelar para o diálogo expositivo ou voice-over, que é a voz de um narrador explicando os fatos da história. O que torna essa abertura tão impactante e memorável é a atmosfera que é rapidamente criada e estabelecida com a morte do comediante logo nos primeiros minutos. Isso coloca os personagens da história em um patamar perigoso e de alto risco. Aprendemos logo de início que os heróis podem ser mortos nesse universo. Para os já familiarizados com a HQ, isso pode parecer meio óbvio e sem importância. Mas para aqueles que estão acostumados com o herói intocável e invencível presente na maioria dos filmes de super-heróis, essa é uma quebra e tanto. Também a luta inicial coloca os heróis da trama em uma situação de perigo iminente, o que, aliado à atmosfera violenta e polarizada do filme, o transforma em um drama quase distópico. It's a joke. It's all a joke. As cenas que acompanham os créditos contam, cada uma à sua maneira, a história dos vigilantes que alimenta a trama de Watchmen, mas elas são mais que um amontoado de easter eggs ou mensagens escondidas, como a teoria de que o primeiro coruja salvou os pais de Bruce Wayne de serem mortos por um ladrão na saída de uma peça de teatro, ou a foto do icônico beijo entre o marinheiro e a enfermeira celebrando o fim da Segunda Guerra Mundial, sendo modificada para protagonizar a heroína silhueta no evento, o que tenta garantir mais veracidade à história do filme, inserindo os personagens de Watchmen na nossa própria realidade. Essas cenas em câmera lenta transformam toda a realidade que conhecemos em um intervalo de meros 5 minutos. Toda a trama do filme é inserida na nossa própria história. Nessa outra realidade, com a ajuda do Dr. Manhattan, os Estados Unidos vencem a Guerra do Vietnã, o que coloca o país em uma vantagem estratégica sobre a União Soviética, que como resposta ameaça transformar a Guerra Fria em uma guerra nuclear. Por outro lado, os vigilantes também influenciam a cultura popular, inspirando criações de Andy Warhol e colocando Ozymandias no mesmo patamar que David Bowie e Mick Jagger. Diferentemente de outras histórias com o mesmo tema, que criam cidades imaginárias ou tentam permanecer o mais distante possível do verídico, em Watchmen a ficção é misturada à realidade. Aqui os vigilantes são considerados responsáveis pelo estado crítico em que o mundo se encontra. Todas as cenas que acompanham os créditos auxiliam no estabelecimento desse contexto e preparam o espectador para uma história pesada. E a pergunta final, quem vigia os vigilantes, parece perfeita para introduzir esse sentimento caótico. Nesse contexto, a morte de um comediante parece transmitir perfeitamente a noção de um futuro triste e praticamente sem esperança.